E aí galera, aqui é o Yohan novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E vocês também pediram, estou aqui trazendo duas coisas. O primeiro, trio Orochi. Muita gente aí querendo ver se funciona esse trio, mesmo a Charme sem as Max, se vale a pena investir, quais personagens são melhores do trio, né? Ou se vale só pegar alguns deles. Muita gente desde sempre perguntando se eu ia fazer o trio Orochi. Eu falei, cara, vou tentar, mas no meio do caminho decidi investir na Yuri, não tava mais afim de fazer. Mas porque continuaram pedindo, continuaram mencionando, inclusive no privado, cara, tá aqui pra vocês. E a outra coisa que eu fiz aí por vocês, graças ao pedido de alguns de vocês, Pedrão, um abraço aí, membro do canal, que pediu pra eu trazer lutas comentadas. Ele e outras pessoas pediram, então tá aí. Duas coisas, trio Orochi em ação, mesmo sem o S-Max da Charme, e também uma luta comentada. Então diz aí se vocês preferem lutas comentadas, que tipo de luta vocês querem ver, deixa aí nos comentários. Espero que vocês gostem, mas antes de mais nada, só aquele lembrete, caso você não seja inscrito ainda no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber todas as notificações e deixa aquele like para dar aquela força para nós. Se você quiser se tornar membro, assim como o Pedrão, clica aí, seja membro. Daí vocês pedem coisas, tal, eu tô sempre que possível trazendo, claro, dando prioridade pra galera que dá essa força extra, que é membro do canal. Aí pediu, é uma missão, e missão dada é missão cumprida. Então, de novo, espero que vocês curtam, vamos conferir mais essa luta juntos. Vem comigo. Já nessa luta, galera, então, eu tive que mudar bastante o meu time. Como vocês vão poder perceber, o Ash na linha de trás. Deixei aí a Yuri de fora, infelizmente, porque não tem jeito. Com a Yuri eu tenho que deixar ou a Charme na frente, que não funciona, ou o Ash na frente. E o problema é que o Ash e o K na frente acaba tirando os dois personagens mais fortes, mais rápidos do time. Eu não consigo proteger eles, né? Então tirei a Yuri, joguei a Berserk no K e, enfim, mudei bastante configuração aí das Fight Souls e tudo mais. Então vamos ver se com isso a gente tem mais sorte, né? Aí ó, Benimaru mais uma vez voltando pro time. Esse aí, meu, é a carta na manga, né? Quantas vezes não voltou pro time? Eu quase tentei voltar com a Whip ao invés do Benimaru. Também acho que funcionaria, tirando a Yuri, deixando o trio Orochi com o Whip. Mas o Benimaru comba com a Charme, o que é legal. E fora que tem um problema com esse negócio do Orochi Power Death, que ainda é o meta, que quem começa, dependendo do que acontece e tal, acaba tendo prioridade nas mortes. E eu, como sempre tenho azar, mesmo começando, mesmo com uma prioridade maior, acabo perdendo o K, o Ash rápido pra foice. Então, isso, aliado a uma chance maior de matar o Yashiro, por exemplo, me fez voltar com o Benimaru, né? Pra cortar o turno e eu poder atacar duas vezes antes deles poderem não só me foiçar, mas também recuperar lá as vidas extras, todos os tipos de limite que os personagens têm, né? Isso também serviria contra outra Charme. Se ele um dia colocar a Charme, é muito bom, porque a Charme precisa lutar pra ela ganhar os coraçõezinhos dela ali, que são as vidas extras, né? Quantas vezes você pode baixar o HP dela lá, sem que ela morra, né? Então ela precisa ultar. Se você conseguir parar o turno no meio do caminho, talvez ela não tenha ultado ou não ultou vezes suficientes, enfim. Ou você tem mais personagens do seu time porque eles não foram mortos, já que todo mundo parou, e você consegue derrubar tanto o Yashiro mais fácil quanto ela e o próprio Nintekun, pra dizer a verdade. Então por tudo isso o Benimaru ainda é um personagem que pode funcionar bem. Mas vamos lá. Já dei aqui o contexto enquanto a gente viu os primeiros rounds, que no geral não acontece nada, mas o Chris ali caiu já. Às vezes o Nintekun morre no primeiro também, principalmente quando eu usava o Whip, ele morria bem rápido. Mas ó, o Chris caiu ainda no turno dele. Aí ó, a Whip acabou de perder uma vida também. E agora
começa a pegar já do segundo turno, né? Um pouco mais. Vamos ver se o Mentecum morre aí. O dano do K agora com a Berserk vai ficar ainda maior, né? Tava na Yuri, por isso o dano dela tava tão forte. Agora eu consigo passar esse dano pro K, né? Outra coisa, a Shermie precisa ultar primeiro, ou um dos primeiros, né? Eu deixo o K ultar primeiro e depois a Shermie. Você viu que o Chris ultou antes também, mas no geral ele não ulta. Porque ele também tá com Core 1, tá 3 com Core 1. Mas o ideal seria ele, o Chris com Core 2, não faz tanta diferença assim ele ultar antes. Quem precisa ultar é a Shermie e o K, obviamente, né? O dano de Yashiro depende do dano que ele toma, então nesse caso não foi muito grande. Vocês viram que ela pode dar 2 ults ou 2 skills. E 2 skills, inclusive, ó lá. É isso que eu tava falando pra vocês. Já já eu falo. Já já eu concluo aquilo lá, se eu lembrar. Mas ó. Dá pra ver Arcane no Ash. Quer dizer que ele já tomou mais de 20 tiros. Deu pra ver como o Yashiro não conseguiu recuperar os limites dele. Acabou de cair pra uma cacetada da Soul Mark. Mas qualquer coisa que acertasse ele. O Chris morreu pra foice. Então essa é uma luta que acabou sendo excelente para mostrar tudo que eu falei no começo para vocês. Vocês entenderam agora? Tanto o Yashiro morrendo com um pedregulho na cabeça, porque não deu para recuperar, quanto os meus personagens todos vivos, quanto a foice, que já limou primeiro ele. Então tudo isso aconteceu bem mais rápido, porque deu sorte, né? O Bremar tem isso. Foi bem no começo do turno que ele morreu. E aí já parou, não prejudiquei mais meus personagens. A própria Shermie se beneficia porque ela dá mais ults. Então ela consegue acumular mais coraçõezinhos, mais vezes que ela pode recuperar a vida, né? Antes de morrer. Então, funciona muito bem, como eu falei, comba bem com a Shermie, né? Fora o Paralyze e tudo mais, mas nem é esse o ponto. Beleza, eu tava falando que a Shermie ulta 2 vezes, ou dá skill 2 vezes, ou os dois, se ela critar o primeiro golpe. Então o crit é muito importante também nela, tá, galera? Pra deixar aí claro. Mas você vê que o dano dela ainda não é, tá certo que não tem as max, eu espero que o dano venha com as max e o personagem melhore como um todo, porque ela ainda, apesar de tudo, é um personagem bem fraco, mesmo com a arma. Como vocês viram, ficou bem claro aí na luta que eu perdi, né? Eu acho que eu pus uma luta que eu perdi nesse daqui. Se não, ignore esse comentário. Mas eu acredito, a ideia era fazer com e sem. Eu tô narrando os separados, né? As lutas, então eu não sei. Nossa, o dano do Chris ainda muito, muito violento. Com relação ao dano, ele ainda é o rei, né? Vamos lá, foi bom esse golpe do Yashiro, não teve muito impacto no personagem principal, né? No main target, mas deu bastante dano. Tome. Olha, quase 1 bilhão de dano. É bizarro mesmo. Em 4 personagens, né? Então se tivesse 6 ia passar disso aí fácil. Também é o pedregulhado eu também.
Olha lá, já ceifou um. Quem foi? Que foi? Foi o Benimaru. Tudo bem. Ótimo, dei sorte nisso também. Benimaru indo pro saco assim, já tinha morrido uma vez. Já tinha cumprido a maior parte do seu papel, já pode ir embora pra casa, aposentar tranquilo, né? Então, tá bom, foi ótimo que morreu o Benimaru na foice. Beleza, vem a Mai. Eu pensei se eu ia trocar o Duolon de suporte pra Shermie, Orochi Shermie Ultimate Match, né, 02 Ultimate Match, que pra combate contra a Shermie, fazer um time bastante paralisia e tudo mais, mas enfim, ainda não decidi. Eu acho o Duolon muito bom, apesar de não ter muita gente que use. Eu acho ele bem legal. Ele debuffa bem o time adversário, ajuda o time com Iron Wall e mais umas outras coisas. Então é um bom suporte, mesmo não tendo muita gente que usa. O negócio da skill ban nem adianta tanto, porque você vê, nem pega na maioria dos casos, e quando pega também o pessoal tira. Então dificilmente alguém vai ser prejudicado pelo skill ban. Então essa parte nem é o negócio, é mais o resto. Tem a questão do eclipse dele também, né? De diminuir a velocidade de ganho de rage. Então tem umas coisas legais. Tome. O meu Chris acabou morrendo, aí vai uma vida pro Soulmar. Soulmar que ainda é bastante importante, principalmente o Bear e o Snake, né? Onde dá mais dano, né? Ó, a Shelly, o Chris. O Chris tá dormindo, eu acho. Não. Todo mundo foi derrubado. Tá os três dormindo. Trio Orochi dormindo. Dormindo em serviço, né? Então eles lutam unidos e dormem unidos também. Aí, ó. Ash levando as pancadas. Ficando gigante, né? Pra quem viu aí, a minha análise já deve ter saído pros membros da Arcana e Facção Arcana, né? Arcane. Logo mais sai pra todo mundo. Mas é por isso que ele tá grandão. Viu quanto é boa essa facção. Se vocês querem esse tipo de conteúdo antecipado, lembra de clicar no Seja Membro, dá essa força pra gente, ganha esse tipo de conteúdo, entende melhor do jogo mais rápido, tem essa vantagem, mas principalmente dá essa força gigante pra gente continuar trazendo vídeo como esse daqui, né? O dano do K bastante alto, mais consistente, né? Apesar dele estar de Berserk, tá mantendo, né? Não tá sendo nada estratosférico, mesmo porque a resistência do time inimigo também vai crescendo, né? Então, se ele tá mantendo, quer dizer que tá evoluindo também do lado de cá, só que o lado de lá também evolui, né? E esse negócio de paralisar não adianta nada. O Yashiro vai tirar, todo mundo que é paralisado hoje em dia tira. Então, assim, dificilmente você tem uma complicação porque alguém ficou paralisado. Então, isso aí é bem meh, né? Um efeito que não ajuda tanto. De novo, vamos ver com a S-Max se vem um dano melhor, se ela tem uma melhor resistência, se o personagem melhora como um todo, porque tá precisando. Bem, com isso, o Ash morreu ali atrás, né? E isso já faz uma grande diferença, galera. Os personagens ainda que leva, cara, é Ash e K. Tá? É o que leva nas costas. Então, é assim, se você usar Lamb e tomar uma arcanada na cabeça e perder um deles, já fica muito difícil. E ainda que você não use Lamb, né, a do Cordeiro, que como eu mesmo tirei, né, já expliquei isso no último vídeo, mesmo assim, você ainda pode ir pro Orochi Power Deck, e se você perde um desses dois, já começa a complicar. O K mais do que o Ash, na verdade, mas também o Ash vai ficar muito difícil dele ganhar, muito difícil. Claro, ainda dá, né? Se ele tiver chance de limar meu K, por exemplo, e numa segunda oportunidade de levar meu Ash, já era. Olha, ó, outra vez, Yashiro
Ó, Orochi Power não, perdão, Soul Mark fazendo a diferença, né? Outra vez o Yashiro não conseguiu se recuperar e morreu numa outra Soul Mark, ou seja, antes de qualquer um atacar, já limou ele. Nesse caso limou o K também. Muita gente não gosta muito dessa, sei lá, esse negócio de Wolverine, essa agarrada aí que dá o Tiger, mas porque o dano não é tão grande, mas pega essa galera no, assim, toda a linha da frente, que às vezes você pega assim com zero de resistência à morte e tal, não dá tempo de recuperar, né? Então eu gosto por causa disso. Lima a galera ali que tá marcando o topo. E cara, assim, em si fácil essa luta, até pareceu que é sempre assim, mas pelo contrário, desde que eu coloquei a Shelly é muito difícil vencer. Tô vencendo muito menos, mas tá aí, dá pra fazer. Só que tem que mudar bem o time, mudar bastante Fight Soul, mudar Core, mudar Core Lab, né? Núcleo, Core, né? Core Lab, e pensar direitinho nas estratégias e de repente até trazer personagem antigo para combar, porque infelizmente não tá muito forte essa personagem mesmo. E é isso aí, galera. Eu acabei deixando uma luta só no final das contas, porque o vídeo já tava ficando muito grande, só essa luta, a introdução e tal, já tem mais de 15 minutos, ia ficar meia hora o vídeo. Então decidi cortar, trazer uma luta só. Espero que vocês tenham entendido as mudanças que eu fiz no time e tudo mais, que eu acho que é isso que interessa, né? E eu já falei que com o time antigo não tinha funcionado, então basicamente vocês puderem acompanhar o que a gente precisa sempre estar fazendo quando tá mudando o meta, quando coloca um personagem no time, o que a gente quer dizer com sinergia. Então eu trouxe a luta mais importante, que vocês veem tudo isso em ação, mas se querem mais lutas, inclusive com o time antigo, querem ver como fica a Yuri com a Shermie e o trio Orochi, querem ver a Whip, deixem aí nos comentários. Aí eu trago, se tiver bastante gente pedindo, mais uma luta aí para vocês verem. Se não, eu parto para outros tipos de conteúdo. Maravilha? E também isso vocês podem sugerir, deixa aí nos comentários. Eu tô sempre lendo, às vezes demora um pouco para trazer, porque tem já uma lista de conteúdos que eu quero trazer e tem sempre coisa saindo, então eu tenho que cobrir. Mas tá anotado, eu sempre olho e sempre anoto, uma hora chega, beleza? Então pode deixar aí nos comentários, eu sempre gosto de ler também. Por hora, eu vou ficando por aqui. Se curtiram a luta, se curtiram o trio Orochi, deixa aí também nos comentários, deixa um like nesse vídeo. Ah, e acima de tudo, comenta aí. Vocês acharam que vale a pena investir no trio? Ele é tão bom quanto vocês esperavam? Ou muito ruim? Pior do que vocês esperavam? Onde é que ele tá? Isso aí é legal, quero ver a opinião de vocês, né? Então tá bom, o vídeo já tá grande, como eu falei. Então um abraço e até a próxima.